fuso esférico de 30 graus. Pessoal, pensem aí no corte de um gomo aí, né? Numa laranja, enfim. Peguei uma esfera, fiz um ângulo aí de 30 graus e cortei um gomo. A situação é mais ou menos essa, ó. O raio 4, certo? E aqui está o ângulo diedro, né? O ângulo formado por esses dois planos aí, que é exatamente 30 graus. Cuidado! Fuso esférico. Fuso é só a parte da casquinha aqui, ó. Só essa parte verde, né? Então, o que a gente tem aí? A gente vai ter que fazer a área da esfera, né? A gente vai ter que fazer a área total da esfera. E a gente tem que verificar qual é a fração desse todo que a gente tem. A área do fuso é uma fração do todo. Qual é a fração? Quando a gente olha de cima, assim, ó, vê um círculo e um 30 graus aqui cortando, né? Poxa, a fração é 30 360 avos, né? Essa é a fração. Então, 30 360 avos da área total. Essa é a área do fuso. Vamos lá? 30 360, aqui dá para simplificar. Vai ficar 1 dozeavos, na verdade, né? E qual é a fórmula da área da esfera? Superfície esférica, a fórmula é 4π raio ao quadrado. Olha aí que barbada. Esse raio aqui é 4, né? Aqui já vai haver uma simplificação e a resposta, portanto, é 16π sobre 3 centímetros quadrados. Exercício 1 liquidado. Mesma ideia do exercício anterior. Eu vou pensar aqui em olhar de cima, ó. Tô olhando de cima, faço um corte na esfera num ângulo de 60 graus e vou calcular a área do fuso. Ou seja, a área do fuso é igual a 60 360 avos da área total de esfera. Então é sempre assim, né, pessoal? Falou em fuso, tu tens aí uma fração da superfície, né? Bem simplificado aqui vai ficar 1/6. Nós temos 1/6 da área da esfera. Superfície esférica, 4π raio ao quadrado. Nesse caso, o raio foi dado como 3. 4π. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Aquele 6 ali embaixo eu vou transformar em 2 vezes 3. Aqui a gente consegue enxergar uma simplificação, né? 4 dividiu por 2. Isso dá 2. Ficou 2 vezes π vezes 3. 6π centímetros quadrados. Mais uma liquidada. Questão 3, falando em fuso novamente, vocês sabem que a área do fuso, vou escrever assim, ó, ela é uma fração de acordo com o que a gente fez antes. Ó, a área do fuso é uma fração da área da esfera. Qual é a fração? É um ângulo 360 graus. Né? Essa é a fração. Ó. Ângulo 360 graus. Então esse é um caminho. A gente sabe que a área do fuso ali foi dada como 8. A área da esfera foi dada como 24. E aqui a gente vai encontrar essa fração. Alfa 360 graus. Quanto é que deu isso? 8, 24. Alfa 360. O 8 e o 24 aqui vai dar 1/3. 360 dividido por 3 vai dar 120 graus. Quer ver uma outra forma de resolver isso aqui? Olha só. A área do fuso está para um determinado ângulo, assim como a área da esfera está para 360 graus. Pegou a visão? Uma regra de 3, né? Olha aí, quando a gente desenvolve isso aqui, ó, o que acontece? A área do fuso vezes 360 é igual a alfa vezes a área da esfera. Não é o mesmo que a gente fez antes? Ó, 360 passou para cá dividindo. É a mesma coisa que a gente executou anteriormente. Né? Então, vocês podem pensar nesse tipo de problema como sendo uma regra de 3. Exatamente nessa ideia aqui. Né? Ó, a área do fuso está para ângulo do fuso, assim como a área total está para o ângulo total lá, que aí vai ser 360 graus. Né? Regrinha de 3. Bom, aqui a gente está trabalhando com a cunha esférica, né? Com o gomo. Então, cuidado. A gente tem a área do fuso mais esse semicírculo vocês estão enxergando aqui, ó. E atrás tem um outro semicírculo, né? Ou seja, dá um círculo completo.
Em termos de área, a área de um círculo é πr ao quadrado. Então, cuidado, né? No gomo, a gente vai ter isso aqui. Ó, de novo, a área do fuso, que é essa verde que eu acabei de pintar aqui, e mais um semicírculo aí e um semicírculo do outro lado, né? Que dá um círculo inteiro, por isso, πr ao quadrado ali, né? Área do fuso. Bom, como ele falou ali que a esfera é composta, né, por 12 gomos, então a área do fuso ali é 1/12, né, da área da esfera, certo? Essa é a parte do fuso, da casquinha. Mais o πr ao quadrado ali. Fórmula da área da esfera, 4π raio ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui, a gente vai achar a área do gomo como sendo, ó, simplificação, aqui ficou πr ao quadrado sobre 3, mais πr ao quadrado após o MMC, isso fica igual a 4πr ao quadrado sobre 3. E isso está na letra Euclides. Olha aí, uma cunha esférica, agora a gente tem o gomo, né? Uma cunha esférica aí com ângulo diedro, então foi feito um corte aí, com ângulo de 45 graus, gerou um gomo, certo? Não esquece que o raio aqui da esfera é 3. E ele manda calcular o volume. Então, de novo, a gente tem uma fração aí no volume do gomo, no volume da cunha, né? Uma fração do volume total da esfera. Qual é a fração? A fração é 45/360, né? Por exemplo, se tu pegasse uma esfera e tirasse 90 graus, se o ângulo diedro ali fosse de 90 graus, então qual era a fração que tu terias? Tu ia dizer assim, a fração é 1/4. Sim, a fração é 90/360. Tá aí o 1/4, ó. Perfeito? Ou então, se tu preferires, vá de regra de 3, né? Pode ser também. Dá tudo no mesmo. Olha aqui, ó. Se fosse fazer a regrinha de 3. Volume da cunha está para 45 graus, assim como o volume da esfera está para 360 graus. Pronto. Desenvolve isso aqui, tu chega exatamente nessa relação. Eu só estou insistindo para que vocês escrevam direto essa relação, que eu acho que fica mais rápido, mais simples. Volume da cunha, então, na simplificação aqui eu vou ter 1/8 e a fórmula do volume da esfera a gente sabe. 4π raio ao cubo sobre 3. Substituindo o valor do raio, a gente vai obter. O raio é 3, então 3, 3, 3, né? O 3 ao cubo, né? Não te esquece que aqui embaixo tem um 3, para a gente simplificar com um desses aqui em cima, e aí já consegue enxergar o resultado, né? O 4 e 8 aqui simplificou, quanto é que deu? 3 vezes 3 em cima e embaixo 2. A unidade aqui era centímetros, então centímetro cúbico. Sempre lembrando que centímetro cúbico é o mesmo que ml. Aí está mais uma fatura liquidada.